Você conhece mesmo os efeitos do álcool no cérebro? A bebida alcoólica, especialmente o álcool etílico, né, que é a substância que deixa a gente bem embriagado quando bebe demais, ela tem efeito em várias regiões do cérebro. Na verdade, no cérebro inteiro, em todo o sistema nervoso e no corpo inteiro, o álcool tem o seu efeito. Se inscreva no canal, senão eu vou arrombar seus bambus. O que acontece na cabeça da pessoa que bebe, ou um pouquinho ou demais? O álcool vai ter efeito principalmente nas regiões mais novas do cérebro na evolução, tá bom? E algumas das regiões em que trabalham muito rapidamente no nosso cérebro. Quanto mais poderosamente rápido for uma área do cérebro de processamento, mais ela vai ser afetada pelo álcool. As que processam um pouco mais devagar, elas demoram um pouco mais para serem afetadas pela bebida alcoólica. O álcool, então, né, o álcool etílico, ele é um inibidor da função cerebral. O mecanismo de ação dele é complicado, mas o que interessa é que, aonde o álcool age, ele começa a desligar o cérebro. O que é estranho, né? Porque muitas vezes quando a pessoa começa a beber, ao invés dela ficar deprimida, caída e cansada, ela fica eufórica. Mas aí que tá joia? O cérebro tem regiões que controlam e inibem o resto do cérebro. Por exemplo, aqui na região frontal, especialmente aqui no polo mais anterior do córtex frontal, a pessoa tem uma região que é o córtex pré-frontal. Essa região é responsável pela noção de certo e errado. É ela que inibe o resto do cérebro, em especial as emoções, quando a gente precisa. Então pode ser que você fique muito nervoso, por exemplo, durante uma reunião, mas você não quer demonstrar aquele nervosismo. Quem te ajuda a controlar essa emoção é o córtex pré-frontal. Só que essa região, vamos dizer assim, ela é solúvel em álcool, né? A bebida alcoólica faz ela funcionar mal. Então a pessoa se torna super emotiva. Quem estava com vontade de chorar começa a chorar, a pessoa se sente amiga de todo mundo, tudo naquele dia se torna mais triste, se a pessoa já estiver triste, ou mais feliz, se a pessoa estiver feliz. Portanto, minha recomendação para o consumo de bebida alcoólica é sempre num momento de festa, sempre num momento de felicidade. Se você consumir bebida alcoólica para afogar as mágoas, isso não vai acontecer, porque o álcool apenas desliga as regiões do cérebro que te ajudariam a vencer dita mágoa. Perfeito? Então, se você está muito triste, a última coisa que você pode fazer é beber bebida alcoólica. Não obstante, a bebida alcoólica estimula os centros do prazer e podem deixar a pessoa viciada. Então, a pessoa que está constantemente triste, por exemplo, por depressão, se ela cai na desgraça de beber bebida alcoólica com regularidade, ela estimula o centro do prazer e faz a pessoa, apesar da depressão, sentir pelo menos um pouquinho de prazer por um minuto. Mas o contrário de depressão, né, não é meramente fazer a pessoa sentir prazer. Normalmente, a substância que a gente precisa aumentar em quem tem depressão é a serotonina, ao passo que o prazer é gerado pela dopamina. Então, aumentar a dopamina, a sensação de prazer, não resolve, por exemplo, a depressão. Então, é uma péssima ideia para uma pessoa que está na fossa consumir bebida alcoólica, porque você está desligando o lobo frontal e desinibindo as emoções da pessoa. Não que ter emoções inibidas o tempo inteiro seja algo fantástico, perfeito. Por isso que muita gente, a pessoa que tem muita vergonha, por exemplo, às vezes ela vai atrás da bebida alcoólica para se desinibir naquela situação. Mas por causa da tendência a gerar prazer ao mesmo tempo, isso pode deixar a pessoa viciada, né? Então, muito cuidado com essa situação. Sabe o que é triste também? A região de processamento mais rápido do encéfalo, né? Que é o cérebro mais o tronco encefálico e o cerebelo, não é o cérebro em si. O pensamento não é a coisa mais rápida que a gente tem no nosso corpo, né? É o equilíbrio, que vem daqui, do cerebelo. A coordenação e o equilíbrio dependem de um processamento muito ágil. Então a pessoa perde a função do cerebelo. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio e pela coordenação. Por isso que o policial, quando para a pessoa no trânsito, ela fica testando, por exemplo, a prova do índex nariz, que é um teste de coordenação. Quem perde a coordenação, ela erra. Quando o cerebelo não está funcionando, a pessoa erra. Ela bota a pessoa para cruzar as pernas, para testar o equilíbrio. Então,
isso são sinais de disfunção cerebelar que muitas vezes estão relacionadas ao álcool. Então o policial desconfia, né? A pessoa está com hálito etílico, está desequilibrado, tem todos os sinais de estar embriagado. E olha que combinação terrível. A pessoa perde a noção do certo e errado, ao mesmo tempo que perde a coordenação e o equilíbrio. Ou seja, uma péssima ideia para pegar no volante. É complicado, né, gente? A chance de a pessoa se acidentar é muito grande. E o consumo de bebidas alcoólicas é disparado uma das principais causas de acidente em trânsito, que é uma das coisas que mais matam no Brasil, especialmente jovens entre 20 e 30 anos. A verdade é que mesmo sem ação do álcool, o lobo frontal, a região da maturação da moralidade, só atinge seu pico de maturação depois dos 25 anos. Daí em diante a pessoa se torna madura moralmente falando. Não que ela não saiba que roubar é errado, matar é errado, mas às vezes a pessoa se sente um pouco empolgada, né, antes dos 25 anos e acha, não, pode tomar bebida alcoólica, dirige, está tudo bem. E aí já tem um cérebro um pouco maduro, ainda assim bota bebida alcoólica, está se sentindo eufórica, mas nem sabe que está desequilibrado, que perdeu a coordenação. A pessoa que toma bebida alcoólica não tem a mesma coordenação e o equilíbrio de quem não tomou. A mesma pessoa, perfeito? Então, por mais que ela se ache apta, o correto é não dirigir depois que você consome bebidas alcoólicas. Segundo, quando a pessoa toma bebida alcoólica, ela começa a inibir o cérebro inteiro, né? E aí, começa com essa região que é inibitória do resto. Se esta inibe o resto, mas eu inibo esta região, a soma dessa situação é um estímulo, né, das outras regiões do cérebro. Elas ficam desinibidas. Então a pessoa se sente eufórica, ela se sente um pouco eufórica. É função da adrenalina nisso, né? A adrenalina está pouco inibida nessa hora. Só que conforme o consumo de bebida alcoólica continua, a pessoa começa a desligar o cérebro todo. E aí ela vai ficar entorpecida. Sonolenta, tá bom? O álcool acaba funcionando como um hipnótico, gera uma certa sonolência. Mas isso não é sono normal. Sono normal é uma ativação do cérebro. Quando a pessoa consome bebida alcoólica, ela desliga o cérebro. Daí que, durante o sono normal, nós temos a formação de memórias e a gente atinge o equilíbrio emocional. Se a pessoa se entorpece com o álcool, só o que ela faz é desligar o cérebro. Quando você olha para ela, pode estar até roncando ali do lado. Parece estar dormindo, mas muitas vezes é um sono superficial. A pessoa não consegue atingir os sonos profundos. E aí não grava as memórias. Perfeito? Por experiência própria eu posso te dizer que a gente acaba perdendo a memória se exagera na bebida alcoólica. Perfeito? Mas, tendo dito isso, o álcool tem várias outras funções no corpo inteiro, não é motivo desse vídeo. A gente discutiu o quanto ele machuca o fígado, o quanto ele machuca o estômago, mas ele machuca o cérebro também a longo prazo. Então, os efeitos agudos do álcool são desinibição, a pessoa fica desinibida, então ela tem emoções à flor da pele. Quem tá procurando violência, por exemplo, cai na porrada. Então, a bebida alcoólica desinibe essa função da violência. O que mais que o álcool faz? Muito bem. O álcool, ele é um inibidor global do cérebro, então a pessoa pode entrar em níveis de bebida alcoólica que começam a afetar o controle da respiração durante o dia, né? Ou durante a noite. E a pessoa tem tendência a roncar mais durante a noite e até ter a apneia do sono com maior quantidade. Bastam 3 latas de cerveja, tá bom? 3 latas de cerveja para aumentar muito a quantidade de apneia que a pessoa tem. Quando a gente fala em consumo regular, de baixa dose, uma lata de cerveja para a mulher e 2, no máximo 3 latas de cerveja para um homem ou equivalente de bebida alcoólica em outros. É uma faixa que começa a ser danosa, inclusive, para o fígado da pessoa, para o estômago, para o intestino. Então tem um monte de outros defeitos. Se você quer tomar uma taça de vinho todo dia no almoço, provavelmente não vai ter problema nenhum. Mas uma garrafa inteira, é certo de a longo prazo você ter algum dano no estômago, no fígado, no cérebro. Alguns outros órgãos também sofrem com o consumo regular, crônico, de altas doses de bebida alcoólica. Aí, se você inibir o centro respiratório, durante o sono vai ter ronco-apneia, mas durante o dia, se intenso o suficiente, a pessoa pode parar de respirar. Pior que isso, ela inibe as defesas da pessoa. Então, normalmente, quando alguma coisa encosta na nossa garganta, a pessoa ela
tosse para fora, né? E aí joga, seja lá qual partícula que tenha entrado. Mas durante o consumo de bebida alcoólica, a pessoa machuca o estômago e está com isso daqui inibido. Se ela vomitar, ela pode vomitar e aspirar e, infelizmente, sufocar com o próprio vômito. É mais comum com os opioides, mas não deixa de acontecer com a bebida alcoólica, que é uma catástrofe. Perfeito? Então, esses são os efeitos do álcool no cérebro. Se você gosta ou não de beber bebida alcoólica, eu gosto de uísque, por exemplo, não tem problema. Perfeito? A maturidade que a gente precisa é de saber tomar com moderação se for algo regular na sua vida. Perfeito? Aliás, vou ficar uma semana sem beber para poder beber no sábado. Não adianta, gente. Detona o cérebro do mesmo jeito, detona o fígado do mesmo jeito a longo prazo. Então, se for consumir bebidas alcoólicas, é sempre em pequena quantidade, de forma regular. Não que eu seja santo em relação a isso, admito de bom grado, mas esta é a recomendação oficial científica de como que se deve consumir bebida alcoólica, se esta for ser consumida. Então, o álcool mexe também com vários outros medicamentos que estão agindo no cérebro. Então, se você já toma, por exemplo, medicamentos anticonvulsivantes, que tem como função inibir crises epilépticas, misturar isso com bebida alcoólica, em geral, piora a função, ou torna o medicamento pouco eficaz, ou torna ele, como você inibe, né, a região inibitória do cérebro, você torna as crises epilépticas mais frequentes. Então, o consumo regular de bebida alcoólica em quem toma anticonvulsivante é complicado. Para quem toma antihipertensivo, que não é nem bem do cérebro, vou te falar uma coisa. Se tem algo que você não pode fazer, é deixar de tomar o remédio de pressão quando for consumir bebida alcoólica. Porque o consumo, especialmente em altas doses do álcool, eleva muito a pressão arterial, né? E aí você vai ter crise hipertensiva por causa da bebida alcoólica, sem o efeito protetor do antihipertensivo. Muito comum todo mundo chegar para perguntar para o médico, eu posso tomar bebida alcoólica quando tomo antihipertensivo? Não só, deve tomar o antihipertensivo, se for consumir bebida alcoólica. É o momento mais importante de todos para você tomar o seu antihipertensivo. E a longo prazo, né? O consumo regular de bebida alcoólica, ele mata os neurônios. Então a pessoa pode desenvolver inclusive uma demência alcoólica ou uma cerebelite, que é uma inflamação do cerebelo. A pessoa desenvolve demência, igualzinho a doença de Alzheimer, igualzinho a demência vascular, é difícil às vezes de identificar uma da outra. E se danificar muito o cerebelo, a pessoa vai ter tremores, incoordenação, mesmo quando não estiver consumindo bebida alcoólica, uma situação muito grave e irreversível. A pessoa vai ter dificuldade até para beber água, de tanto que fica tendo incoordenação por causa do dano crônico da bebida alcoólica. Não estou tentando ser moralista, já falei que eu mesmo gosto do meu whisky no final de semana, mas o segredo é saber das funções do cérebro quando estão sob efeito do álcool. Ou seja, se está triste, não é para consumir bebida alcoólica. Você tem que estar num momento de muita alegria, comemorando algo, para isso se tornar um momento mais alegre, né? Se for o caso. Bebida alcoólica é uma droga legal e é uma em que a gente vê o efeito muito rápido na pessoa. Portanto, inibir alguém de beber fica razoavelmente fácil. Você pode mostrar de exemplo, né, uma pessoa que exagera na bebida alcoólica. Se você é dependente de bebida alcoólica, não deixe de procurar o seu psiquiatra. Existem tratamentos para te ajudar a parar de beber, perfeito? Mas saiba que a destruição do cérebro é constante se a pessoa bebe álcool em grandes quantidades todo santo dia. Até em pequenas quantidades, todo santo dia, pode ter seu dano dependendo da pessoa. Combinado? É isso aí. Então, bebida alcoólica é em moderação, igual tudo nessa vida, perfeito? A diferença entre um alimento e uma droga, como sempre, é a dose. Um abraço, gente. Até semana que vem e vamos comemorar o final de semana com um pouco de responsabilidade. Tchau, tchau.